Fala galera, estamos aqui para mais um bate-papo com muita mineridade. Hoje estou feliz, cheguei aqui, Leonardo tinha feito um cafezinho, vou provar agora para ver se tá bom. Léo, tá bom? Vai, tudo bom, eu fiz de casa, viu, cara? Hoje a gente tá gravando de manhã, pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo, então fiz em casa hoje cedo. Rapaz, acertou, viu? Acertei? Nossa senhora. Essa é a prática. Pessoal, tudo bom com vocês? Beleza, né? Sou o Léo Goulart, esse é o Breno Penoni. Nós somos da Bem Dizer, marca de moda com identidade mineira, e tem um cupom de desconto aí que o Breno vai falar pra vocês. Gerais Podcast, galera, 15% de desconto pra vocês. Entrem no site pra vocês usarem, tá cheio de trem bonito. E estou vestindo uma aqui, eu acho que não tem no site mais não, mas a gente gosta de vir com as antigas pra gerar curiosidades suas. Corre lá que vocês vão gostar, tenho certeza. Isso aí. E o papo hoje é com o Gustavo Palhares, ele é CEO da Easy Labs, que é o primeiro laboratório do Brasil, até a autorização da Anvisa, para produzir localmente medicamentos à base de cannabis, né? Que são os medicamentos à base lá da... Vou te perguntar isso, né? O que é um medicamento à base da cannabis? E bem-vindo, cara. Primeiro, obrigado aí, né, Léo, Breno, pelo convite. Prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. E acho que é mais animador ainda para poder esclarecer algumas dúvidas de um tema que às vezes é, inclusive, muito polêmico, né? Uhum. Sobre sua pergunta, a cannabis, a cannabis sativa é uma planta e dessa planta a gente consegue extrair substâncias que têm propriedades medicinais, como o CBD, o canabidiol, e o THC, tetrohidrocannabinol, que são as duas substâncias mais conhecidas hoje e reconhecidas pela Anvisa. Né, saíram da lista de substâncias proibidas e foram para a lista de substâncias sob controle especial. Entendi, legal. Acho que você tocou aí num assunto interessante, que aí acho que eu e o Breno, né, até deixando mais claro, nós não sabemos nada sobre o assunto, né? Quem sabe que é você e quem tá ouvindo, qualquer dúvida, checa os fatos, vai num profissional também, né? Que pode ser que a gente aqui fale algumas coisas muito por ser uma coisa muito informal, né? Mas tem ali, certo, uma mística, né? Vindo ali da história sobre essa cannabis sativa, sobre a maconha, sobre os usos disso aí, né? Perfeito. E sem dúvida existe um uso terapêutico, que é aí que entra a Easy Labs, né? É isso aí, cara. Hoje a gente é um grupo farmacêutico, né? Focado no desenvolvimento de soluções naturais inovadoras, e cannabis hoje é o nosso principal portfólio. A gente enxergou esse mercado explodir lá nos Estados Unidos e no Canadá, chamou muita atenção nossa, e aí a gente começou a traçar os caminhos. Já estou até entrando aqui Pode ir, pouco é isso mesmo. como que tudo começou, né? Mas a gente percebeu, antes de mais nada, que o mundo estava passando por uma mudança muito grande na sociedade e o setor da saúde estava passando por uma transformação muito importante. E a hora que a gente foi entender mais sobre as substâncias da cannabis e mais sobre os movimentos desse mercado, ficou muito claro para a gente que a cannabis ela tinha todas as características dessa transformação que estava havendo no setor da saúde. A gente está falando de um tratamento que é personalizado, de um tratamento que é natural, então tem menos efeitos colaterais, né? Tem um campo muito grande ainda de descoberta na própria cannabis, né? A gente está falando hoje de CBD e THC, são dois canabinoides, né, que são as substâncias, mas a gente tem mais de 100 outras substâncias, outros canabinoides, né? Nos Estados Unidos já está sendo muito estudado CBG, CBN, então tem um campo muito grande de exploração ainda, e isso chamou muita nossa atenção. A gente viu essa transformação no setor da saúde também, viu que aqui no Brasil isso ia ser regulamentado debaixo das normas da Anvisa, né? Debaixo da dinâmica da indústria farmacêutica, a gente falou, para a gente entrar nesse mercado, nós temos que ser farma. Então, para a gente participar dessa transformação, temos que participar de dentro para fora. Então, a gente fomos dando os passos ali para poder chegar onde a gente está hoje. Cara, eu não tinha a mínima noção de que são mais de 100 canabinoides, acaba de falar. Para mim era CBD e THC. Eles mapearam 112, se não me engano. Legal. E todos eles
né, ainda está sendo estudado, mas podem ser possíveis também de utilizar em situações diferentes de terapia ali, né? Exatamente. A gente sabe do CBD e do THC muito bem já, né? O CBD, ele tem 3 propriedades principais, assim. Ele é um ansiolítico natural. Ansiolítico é para ansiedade? Para ansiedade. Ele é um anticonvulsionante também, né? Ele trata convulsões. Foi até uma das coisas que teve mais apelo no início, né? As mães com filhos que tinham epilepsia infantil, né, entenderam isso por conta de estudos que estavam sendo feitos lá fora e fizeram muito movimento perante a Anvisa, perante até o Congresso ali, para poder ter um avanço na regulamentação. E além disso, ele é um anti-inflamatório também, natural. Então tem essas 3 propriedades principais. Né, eu acho que um mito que a gente tem que, né, tomar muito cuidado é que o pessoal acha que serve para tudo. E na verdade não. Acho que essas são as 3 principais características. E o THC já é um analgésico potente. Então, né, formulações com THC tem uma aplicação muito boa para a dor e servem como uma alternativa muito interessante, né, versus o sintético ali, os opioides. A gente sabe, teve uma crise de opioides muito grande nos Estados Unidos, virou um problema de saúde pública. Então, e aí tem os outros canabinoides que cada um já está sendo estudado, algumas outras propriedades. Então é interessantíssimo. Que legal. E esse momento da saúde, né, que você percebeu que encaixaria bem desenvolver esse mercado aqui no Brasil. O que é especificamente que você reparou ali, né, na saúde que daria para aproveitar esse time? Uhum. Eu acho que, primeiro, o setor farmacêutico no Brasil, ele virou um setor carente de inovação, na nossa visão. Né? Muito por conta das características de país mesmo, assim, nas últimas décadas, não se investiu muito e não teve muita... Bom, na verdade, o setor da indústria farmacêutica ele ficou muito carente de inovação por conta de algumas características de país e não teve muito investimento nessa área. Então, o que aconteceu? As indústrias farmacêuticas elas ficaram viciadas meio que num modelo padrão de importar insumo, fazer formulação final e distribuir medicamentos que não tem um valor agregado muito alto, né? Virou uma indústria que domina muito ali o genérico. Então, eles ficaram muito fortes em distribuição e, na nossa visão, carente um pouco ali de inovação. Então, a gente viu esse espaço para ser explorado no setor farmacêutico, vindo com um portfólio de produtos extremamente inovador e com características medicinais muito potentes ali, né, que é a cannabis. E além disso, enxergando outras mudanças no setor da saúde. Hoje, você vê os maiores grupos de saúde do Brasil, né? O grupo da DASA, do Fleury, a Oncoclínicas, tá todo mundo investindo numa saúde integrada. Então, todos os movimentos do setor da saúde, das empresas que estão mais antenadas, que estão avançando, estão muito focadas em diminuir a jornada do paciente, encurtar a jornada do paciente, aumentar a eficácia dos tratamentos e, no final das contas, isso quer dizer mais saúde né, e menos doença. Sim. E você diminui o custo da máquina de saúde, do setor da saúde como um todo e aumenta a longevidade. Então, realmente está tendo esse movimento. Nas últimas décadas, né, principalmente no começo do século passado, quando teve a fundação da indústria farmacêutica lá pelo Rockefeller e pelo Carnegie, ficou uma indústria ali que passava uma mensagem um pouco diferente dessa, né, de talvez querer manter as pessoas num ciclo de doença. Hoje, com informação, com tecnologia avançando muito a parte de comunicação, todo mundo começou a perceber que ficar usando medicamento sintético, né, tarja preta, tá todo mundo querendo fugir disso. E as empresas que têm entendido esse movimento estão avançando nesse sentido também. Legal. A gente já ouviu também aqui no podcast, em outro episódio, com o Dr. Aurélio, que remédio não é saúde.
né? É interessante isso, né? Que o remédio ele tem que ser ali uma coisa pontual ali, né? Pontual talvez não, porque tem outros tipos de tratamento, né? Mas tomar remédio não quer dizer que você está saudável, né? Sim. Tem uma coisa antes ali que você está até falando, né? Personalizado, né? Toda a jornada ser mais pensada, até reduzida, né? O prazo, né? Exato. Exatamente, assim, hoje você vê que, né, às vezes, pô, a pessoa vai para resolver um problema no fígado, toma um medicamento que dá esse medicamento dá um efeito colateral de um problema no estômago, aí tem que tomar um medicamento pro estômago, aí ele dá sono, aí tem que tomar um remédio para acordar. Então você entra ali num ciclo de doença, realmente. Sim. E eu acho que a gente enxerga isso tanto como uma missão nossa, um propósito nosso de trazer mais saúde, como também um mercado mais interessante, pô. Né? Eu acho que gerar saúde pode ser muito mais lucrativo do que gerar doença. Massa. Então, acho que é um pouco por aí. Legal, legal. E a galera tem entendido isso, né? Esse movimento e essa desmistificação do canabidiol e dos produtos com base de cannabis? Eu acho que a gente tem um desafio de trazer cada vez mais informação de qualidade para as pessoas e para a sociedade médica, principalmente, né? A sociedade médica é um pilar extremamente importante para que o tratamento tenha a eficácia devida, né, ali. E agora, por conta da comunicação hoje, né, muito rápida, muito direta, isso é algo que já está acontecendo. Então, assim, não é um movimento que a gente está criando sozinho. Né? Se fosse, seria muito mais difícil. Sim. Mas cada vez se estuda mais sobre o tema. A gente viu um dado recentemente que as substâncias da cannabis são as substâncias mais estudadas no mundo. Ah, é? Tá então, na moda? Acredito que sim. E cada vez né, que saem mais estudos, isso traz mais credibilidade para o assunto e essa informação tem chegado. Legal. Trazendo para o CBD e THC, como é que é ali as diferenças entre eles ali no sentido de... Você já falou sobre os efeitos, né? Que aí foram descobertos, né? Mas sobre esse mito todo que existe, né? Sobre cada um, né? Porque às vezes parece que um tem um efeito, sei lá, mais relaxante, o outro é mais, sei lá, como é que chama? Quando você fica mais euforia, né? É isso mesmo? Sabe dizer melhor sobre isso? O THC, ele é a substância que é mais conhecida pelo efeito eufórico e um efeito ali de que é o high, né? Ficar doidão. Ah, tá. Exato. Então, ele é presente em grandes quantidades, né? Na planta, por exemplo, que é utilizada de maneira recreativa. Porém, dependendo da formulação de um produto, de um medicamento de cannabis, mesmo que tenha THC, não significa que você vai ter o efeito psicoativo. Então, falam muito que quando você tem uma predominância maior do CBD na formulação do que o THC, normalmente o CBD ele inibe um pouco esse efeito. Mas no final das contas é aquele negócio, né? A diferença de poção para veneno é a dosagem. Então, por isso que é importantíssimo o acompanhamento médico, principalmente em composições de medicamentos que contêm uma substância que pode vir a ter um efeito psicoativo e que merece um cuidado especial. Entendi. Falando sobre remédios, né, à base de cannabis, então existe ainda vou chamar de risco, não sei, o risco psicoativo. Existe essa possibilidade ou a concentração é tão baixa? Como é que é? Então, depende da formulação. Depende da formulação. A maioria das formulações que você vê no mercado hoje, elas não têm qualquer risco de psicoatividade pela baixa dosagem de THC. Porém, a gente, inclusive, está trabalhando numa formulação. É um medicamento que a gente vai lançar ano que vem, que ele tem um alto teor de THC, ele tem mais CBD do que THC, mas ele tem um teor maior e ele é muito indicado para o tratamento de dor. Entendi. Então, você com o uso de uma dosagem mais baixa e um uso mais contínuo, você consegue ter a analgesia sem ter a psicoatividade. Legal. Isso é legal de te perguntar, né? Até deixar bem claro para o público, porque eu conversei com uma conhecida nossa, ela fazia uso constante de canabidiol
E ela falou que a pergunta que ela mais recebia era tipo assim, cara, quando você toma, você fica doidona? No sentido assim, o efeito é parecido quando, né, o uso do canabidiol para quando alguém fuma, né, maconha ou alguma coisa desse tipo. Então é legal que o canabidiol, né, as formulações com alto teor de canabidiol, elas têm zero esse efeito. É. Você não sente nenhum efeito de psicoatividade. E a gente tem no nosso portfólio lá vários produtos de concentrações diferentes de CBD que são super seguros e nesse sentido, assim, então bem tranquilo. Isso é legal que quebra um pouco, né, já desse preconceito que a galera tem com a maconha, claro que é proibida, e com o canabidiol, que é medicinal, né, é para uso medicinal e que vai ajudar a pessoa ali, não é só uma recreação igual muitas pessoas fumam. Exatamente, assim, eu acho que quando você trata... quando você fala de um medicamento ou de um produto de cannabis, você está falando de algo que é anvisado, então autorizado pela Anvisa. Então, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é um produto seguro. Se a gente está falando, né, de produto de cannabis, a gente está falando de uma comprovação de segurança que é necessário ser feita, que é um processo complexo. Então, hoje, na nossa indústria, né, além da parte produtiva que a gente tem lá, das nossas linhas de sólidos, de líquidos, a gente tem um controle de qualidade completo. A gente tem um laboratório físico-químico e microbiológico internamente lá, que é, inclusive, exigência da Anvisa que sejam feitas análises para que você comprove que o seu produto é seguro. Uhum. E quando a gente fala de medicamentos de cannabis, eles têm também o componente do estudo clínico, que é a parte da eficácia. Então, uma coisa é o mercado recreativo que você não tem controle, né? Não estou falando nem bem nem mal. Agora, o mercado farmacêutico, você pega a substância e você consegue ter segurança e eficácia, um controle muito maior. Então, independente da substância, seja uma substância que pode ter um efeito mais potente ou uma substância como o CBD, o canabidiol, que não tem efeito psicoativo nenhum, né? Só efeitos positivos ali, você consegue controlar essa aplicação de uma maneira muito correta. Da mesma forma que existem os medicamentos aí que também acontece uma dinâmica parecida. O ponto positivo, mesmo falando do THC ou das outras substâncias do cannabis, é que quando você compara os efeitos colaterais com os efeitos colaterais de medicamentos sintéticos para aplicações correlatas, é bizarra a comparação. Você tem uma tabela, o medicamento sintético tem isso aqui de efeito colateral e a substância da cannabis tem uma linha, duas linhas, assim, sabe? Então, realmente é uma alternativa que vale a pena, né, dependendo da indicação, se tiver uma recomendação médica, só pela questão dos efeitos colaterais. Sim. Cara, só essa linha que você fez aí já mostra que, pô, é muito menos que a galera imagina, assim, né? É muito mais benéfico do que tem contrapartidas ali por ser a base da cannabis, né? Com certeza. E assim, desculpa eu interromper, mas você vê muito isso nos estudos que são realizados no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem muitos estudos, tudo clínico, duplo cego, randomizado. Em Israel é extremamente desenvolvido desde a década de 90. Eles estudam lá eles têm mais de 20 anos de estudos clínicos. E você vê uma crescente muito grande do uso e do mercado. Né? Nos Estados Unidos hoje, em um dado do ano retrasado, se não me engano, deve ter crescido esse dado, que nos Estados Unidos, em estados legalizados, 14% das pessoas utilizam óleo de CBD. Uhum. Assim, é alto, né? É gigantesco. É gigantesco. Então, você já vê indicativos no Brasil, nos últimos 3 anos, teve o maior aumento de taxa por busca de produtos naturais. Na Alemanha, 70% dos alemães preferem ser tratados com soluções naturais. Então, é uma tendência, e quando você entra com a parte científica
né? E com tecnologia, é muito assertivo o tratamento. E você receber, assim, você falando assim, eu imagino que cause um certo medo, né, do outro lado da indústria, dos genéricos, quando vê uma crescente dessa fora, né, e vê que aqui não tem no Brasil, mas tem players que estão ali movimentando esse mercado. Você sente um pouco dessa resistência da galera que é mais voltada para o genérico, das empresas que... Então, muito boa essa pergunta, porque né, em algumas décadas você via isso mais forte. Hoje, como é um movimento global e uma tendência global, ninguém consegue frear isso mais. Então, as indústrias que estão enxergando isso estão querendo participar do mercado também. Imaginei. Entendeu? Então, assim, você já vê grandes grupos e grandes indústrias farmacêuticas já começando a fazer linhas de fitoterápicos. Entendeu? Tem fitoterápicos aí conhecidos na farmácia que eu tenho certeza, se eu falar que vocês não vão nem saber pô, eu não sabia que era fitoterápico. Quais, por exemplo? Cara, a Cheflan, por exemplo, a Cheflan, que é de uma grande indústria aí, é um fitoterápico. Não, você não vale não, porque sua sogra mexia, você tinha que comercializar fitoterápico, eu sei, viu? Eu vou passar vergonha que eu não lembro de nenhum, não. Mas, então, assim, e no setor da cannabis também, a grande indústria, algumas já estão se posicionando que vão entrar também. Então, virando concorrência pesada, né? Ao mesmo tempo, um mercado mais maduro também, né? Interessante para vocês também. Pra gente, quanto mais competição e quanto mais mercado, melhor, porque o mercado cresce, né? Então, assim, se a gente tivesse que fazer um movimento sozinho, seria muito mais difícil. Então, eu acho que é super saudável ter concorrência. A gente acredita muito nas estratégias nossas, né, num caminho independente e às vezes até num caminho onde a gente, né, hoje a gente tem uma estrutura que a gente está finalizando um processo de verticalização completo para se tornar, né, nós vamos ser o primeiro grupo farmacêutico especializado em cannabis 100% verticalizado. Que no caso é desde da extração ali Desde a semente até o produto na prateleira. Legal. Atualmente... Uma ponta fora, né? Entendi. Aí tem que ser uma empresa global. Ah, tá. Atualmente vocês importam o insumo, é isso? A gente importa o insumo, exatamente. Entendi. A gente importa o insumo, né, num fluxo ali 100% regular e, né, que é o fluxo regulatório ali do mercado farma. Foi até um marco super importante para a gente quando a gente fez a importação dos primeiros insumos. Imagina. Porque antes era tudo teoria, e aí a hora que a gente foi fazer ali mesmo, que a gente viu que a gente estava no caminho certo de seguir mesmo a regulamentação, seguir o órgão regulador, seguir as leis. Eu acho que essa sempre foi uma visão nossa, né, de se antecipar ali em movimentos estruturais, mas... tudo que a gente faz é de acordo com a lei, a regulamentação, ainda mais quando a gente está falando do mercado da saúde. Então, a gente conseguiu fazer, né, emitindo todas as autorização de importação, a autorização de exportação do país de origem, toda a questão de qualidade e documentação, e fizemos a importação do insumo, e aí começamos o desenvolvimento dos nossos produtos e em seguida a produção. Cara, isso é só um comentário sobre aquela fala sua, né, da concorrência, de ser algo positivo pro negócio no geral. Isso é legal, acho que de reforçar, porque muitas vezes a gente empreende, né? A galera que empreende olha o concorrente, às vezes, como, putz, né, quero acabar com ele ali, quero, né, excluir ele enfim, ver como uma concorrência real de não nem conversar com aquela empresa ali, né? Mas muitas vezes é o que você falou, principalmente para mercados mais mistificados, né? Eu acho que você é a terceira ou quarta pessoa que a gente escuta falando isso aqui no podcast. O pessoal da Checkmate falou, né? Da Ive, acho que também falou sobre bebidas prontas, que a galera tá começando a entender, tá começando a aprender sobre isso. E é legal porque a gente adora falar de empreendedorismo aqui, né? Então, eu queria deixar esse comentário gravado ali, porque realmente é um ensinamento de empreendedorismo isso aí. Às vezes a galera tem uma visão totalmente diferente dessa questão da concorrência.
Sim, não, com certeza. Eu acho que nenhum negócio é estruturado para poder ter 100% de market share. Né? nem vale a pena também, não. Pois é, exato. E então, eu acho que é exatamente isso que você falou, assim, mais players, você consegue ter um mercado maior, um crescimento do mercado, você diminui dependendo da estratégia, até diminui seu CAC ali, então a gente é super favorável a isso. A gente tem as nossas estratégias, confiamos muito no caminho que a gente está indo, a gente mapeia, obviamente, o movimento de todos os concorrentes, mas não fica olhando para o lado o tempo inteiro, senão você perde foco e perde velocidade, né? Sim. Eu acho que eu também já escutei muito caso de empreendedorismo e de empresas que até abriram capital e tal, e que tiveram momentos ali que os caras perderam velocidade e quase que destruíram o próprio negócio, porque eles olhavam demais e o competidor... Chegou uma hora, o cara queria ficar só brigando com o competidor, esqueceram do cliente. Do cliente, exatamente. É verdade. Aqui, enquanto você estava falando, entrando mais na parte eu fiquei lembrando, né, que é uma coisa muito presente essa dúvida se é legal ou se não é, né? Então, entrando nessa parte de Anvisa, regulamentação e sobre legalidade. Desde quando que é legal e como é que começou essa jornada disso aí? Em 2015, teve a primeira regulamentação de cannabis. Muito por conta da influência dessas mães que tinham filhos com epilepsia infantil, né, e perceberam, estavam vendo os estudos fora do país que mostraram uma eficácia muito grande do CBD, principalmente, em tratamento de convulsões. E aí a Anvisa, ela publicou a primeira regulamentação, foi a RDC 17, que permitia que pacientes fizessem a importação de produtos de cannabis produzidos fora do Brasil, a partir de uma receita médica e de uma autorização da Anvisa para importar esse produto. Era algo, no início, super burocrático, com lead time muito alongado e tudo caro, mais. Né? Caro. E aí depois, em 2019, dezembro de 2019, a Anvisa, né, depois de 4 anos de estudo sobre o tema, porque foi muito essa lógica, ela falou, eu vou regulamentar aqui a importação, porque eu tiro esse peso das minhas costas, estou sofrendo muita pressão, e ao mesmo tempo eu jogo a responsabilidade aqui para o médico e para o paciente, quer importar, é um produto que eu não tenho jurisdição, então eu não vou analisar o que está vindo ali, mas eu dou essa possibilidade de acesso. E aí, e muito pelo fato deles não conhecerem também sobre o tema. Entendi. Isso está, inclusive, no voto lá do William Dipp, que era o presidente na época. Depois eles ficaram 4 anos estudando sobre o tema e pensando numa lógica regulatória, e aí aprovaram a RDC 327. A RDC 327, ela permite que importadoras e indústrias farmacêuticas façam o registro de produtos de cannabis no Brasil, né, e a indústria farmacêutica pode ser permitida, né, a produção aqui, na parte final ali da cadeia, registrem os produtos e vendam em farmácias. Para que haja esse registro, tem que ter a comprovação exatamente da segurança. Entendi. Segurança do produto, que é o complexo, que você precisa demonstrar ali, tem testes que levam 12 meses para serem feitos, que é o teste de estabilidade e tal. Então, mas aí foi uma regulamentação mais robusta. E essa regulamentação, ela prevê também, que é um ponto que não é muito falado, que em 5 anos a indústria apresente estudos clínicos comprovando a eficácia. Depois daí, o produto que eles chamam de produto de cannabis hoje, que é o termo usado pela Anvisa, ele passa a ser um medicamento de cannabis. Então foi uma lógica regulatória muito interessante que a Anvisa criou para dar, ao mesmo tempo, segurança para a população e a oportunidade das empresas começarem a comercializar antes dos 5 anos. Entendi. Se você entrasse numa lógica ali das outras regulamentações, você teria que fazer uns estudos ali que demoram 5, 6 anos para depois começar a receitar. E é até interessante que quando a gente começou o nosso projeto,
não tinha RDC 327 e a gente estava planejando demorar 5 a 6 anos para começar a receitar. É mesmo? Nossa. O plano de negócio era longo pra caramba. Era longo pra caramba. Uhum. E aí, mas foi bom porque a gente se preparou muito mais. Sim. Isso fez com que a gente saísse na frente. Entendi. A gente se preparou para um cenário muito pior, muito mais difícil. Quando saiu a regulamentação a 327, ela antecipou nossa ida ao mercado, isso facilitou demais. Então, atualmente tem que ser feitos estudos clínicos, né? Já começa a coletar dados para apresentar daqui a 5 anos, é isso? É isso aí, até no máximo 5 anos. Entendi. E como é que é ali? Quais são os tipos de pacientes que são receitados, né? Não sei qual que é o termo correto, né? Para esse tipo de medicamento. Então, hoje nosso portfólio de produtos, a gente tem 4 aplicações principais. Uma são questões neurológicas, aí entra a epilepsia, por exemplo. Uhum. A gente tem também a linha psiquiátrica, que entra a saúde mental muito forte. Tipo, sei lá... Depressão. Ansiedade, insônia. Autismo tá nessa aí também? Autismo. TDAH? Autismo também. Um pouco não. TDAH, a gente está estudando ter um produto direcionado para TDAH também. Mas hoje o forte é neurologia, saúde mental, que aí entram essas principais questões, né? E hoje, ansiedade e insônia, acho que é o mal do século, né? Uhum. Então, um mercado muito expressivo e os produtos têm tido uma resposta muito positiva. E aí tem uma linha da dor, que é um outro mercado muito expressivo. 33% da população brasileira sofre por algum tipo de dor crônica. Dor crônica, né? 33, cara. Que é aquela Muito dor grande, que realmente você não tem muito o que do fazer. Ministério da Saúde. Muita gente. Muita gente. Terço do país. Muita gente. É que você tem que pensar também em idoso, né? Uma coisa assim, e pessoas a gente mais está passando também por uma inversão na pirâmide etária aqui, né? E aí a quarta linha, que é a linha do esporte. Inflamação pós-atividade esportiva. Que é super interessante também, né? Esse eu vi um depoimento legal, acho que é do Bruno Soares. Sim. Que ele comentou que fazia o uso e os benefícios que ele teve com isso. O Bruno, é muito bacana porque ele é um cara, né, um tenista de sucesso, né? Ele foi número 2 do ranking mundial. Cara muito bem conectado, né? Encerrou a carreira dele esse ano. E ele entrou como investidor no começo do ano nosso. E ele é um cara que está sendo muito estratégico para a gente justamente nessa ponta do esporte. E a gente começou a se conectar porque ele fazia uso. E ele fala abertamente, tinha colegas meus do tênis ali que os caras, eu já vi, deixar de jogar torneio porque tava com um problema no estômago de tanto tomar anti-inflamatório. Entendi. Então, sempre foi um cara que buscou, né, soluções alternativas mais naturais ali, menos ruins ali pro seu corpo, e teve uma carreira super, super longa. Então, só pra gente fazer uma conexão, então, porque o atleta de alto rendimento faz parte da vida dele conviver com dor, né? É uma coisa que é meio contraditório, complicado ali, porque o alto rendimento, ele tem o preço, né? Então, todo mundo ali que, sei lá, corre maratona, faz coisa de alto esforço, sempre tem dor, jogador de futebol sempre machuca e tal, né? Obrigado por ter apontado pra mim, cara. O Breno já machucou o joelho umas 10 vezes aí. Atleta. Eu tentava só. E aí, então, com essa convivência com dor, entre aspas, né? Na verdade, ela é muito negativa, então você tinha que tomar um anti-inflamatório, que tinha muito mais efeitos colaterais, né? E quando percebeu que tinha essa possibilidade de medicamento, você toma, resolve. Aí, no caso, é analgesia ou anti-inflamatório? Anti-inflamatório, né? Sim. Então, esses medicamentos de cannabis têm esse efeito, com menos efeitos colaterais que são prejudiciais, né? Que é igual o caso do estômago que você falou. É isso? Exatamente, cara. E a gente vê esse crescimento no setor do esporte muito grande, principalmente nos Estados Unidos, né? Que é um mercado muito alongado. Tiraram em 2018 o CBD do doping pela WADA. Interessante. Pela WADA. Uma coisa que eu achava que pegaria, né? Que teria alguma coisa que barraria ali. Sim, tiraram do doping. O THC também, se não me engano, você pode fazer o uso fora de competição. Então, né, um órgão internacional
super reconhecido fazendo esse movimento justamente por conta dos benefícios e dos baixos efeitos colaterais. Entendi. E outro ponto também é que essa dor que nós estamos falando, dor crônica, não é batia a perna aqui na quina e tá doendo não, né? É aquela dor que você não consegue mais dobrar o dedo do pé porque o negócio tá contraindo ali, né? Dorme e acorda com isso, né? São coisas bem mais sérias, relevantes, sim, que as pessoas às vezes têm que conviver com isso. E tem um lado também de até pacientes terminais, né? Uhum. Que ali já não tem o que fazer, você tem só que melhorar o fim da melhorar vida, com né? a qualidade de vida, né? Eu acho que dentro da dor a gente tem uma porção de subsetores ali que, né, tem a dor crônica, tem a dor oncológica, e aí, né, por conta de uma somatória aqui de fatores de um paciente terminal, né, você consegue também entrar com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Entendi. E talvez seja até um mito, né, que a galera acha. Vicia o canabidiol? Então, o canabidiol tem um baixo, tem uma taxa de vício quase que inexistente. E o THC, né, para uso medicinal, ele tem um vício similar ao do café, no máximo igual ao do café. Entendeu? Então, são substâncias muito seguras. É um grande mito, né? Que, inclusive, se é igual ao do café, é bem menos que o do álcool, por exemplo. Sim. Do cigarro nem se fala. Com certeza, cara. Assim, a gente tem, inclusive, um investidor que ele era do setor de tabaco nos Estados Unidos e ele entrou lá, ele tem uma empresa verticalizada grande lá nos Estados Unidos e ele justamente saiu do setor de tabaco para ir para o setor da cannabis, que ele sabia que era o futuro. E hoje você vê já um crescimento muito grande, uma tomada de market share muito grande da cannabis com o mercado de álcool e o mercado de cigarro. Uhum. Então, as gerações, né, mais jovens que estão vindo aí estão bebendo menos, estão fumando menos, entendeu? Verdade. Porque sabem do dano que isso pode causar. Então, é mais ou menos por aí. Isso nós estamos falando do uso recreativo lá? Né? Eles estão mudando ali a substância ali, né? Os dois, né? E nos Estados Unidos hoje tem, se não me engano, 34 estados regulamentados a cannabis medicinal. Uhum. E 14 por aí, depois... Dá uma check, Quem tiver aí também, bota no Google aí no celular. Tá ouvindo no carro, põe no celular quando tá no sinal fechado. Eu acho que 14, se não me engano, em estados com uso recreativo. Entendi. Mas para os dois fins, né? Às vezes você bebe, a bebida, ela tem um efeito ansiolítico. É verdade, né? Você bebe, você fica mais relaxado ali, você fica mais tranquilo. Com mais efeitos colaterais, no caso, provavelmente. Muito mais efeitos colaterais, muito mais efeitos colaterais. Então, você começa a ver uma transição aí desses mercados para mercados mais saudáveis. E como é que o consumidor faz para comprar? Assim, tem que ter prescrição médica? É algo que é burocrático para a gente, como consumidor, fazer o uso? Então, hoje a gente, lá na Easy Labs, a gente tem 2 operações, né? A gente tem a operação... que foi a operação inicial nossa, que é a operação de produção fora do Brasil e para importação. Nessa operação, a gente já conseguiu resolver, melhorar a dor, né, de algum das principais dores desse mercado, que era tempo de entrega, preço e qualidade do produto. Então, a partir da nossa equipe farmacêutica que a gente criou aqui, quando a gente estava preparando a nossa indústria, a gente, né, tinha uma parceria muito próxima com a empresa de fora e nossa equipe farmacêutica trabalhava em conjunto com a indústria lá para poder ter um produto realmente de qualidade. Então, a gente tem essa operação de importação, a gente tem um portfólio mais extenso hoje e ativo nessa operação. E agora... Para adquirir, você precisa de uma receita médica e entrar em contato com a Easy Labs pelo WhatsApp, que a gente resolve tudo. E aí chega na casa da pessoa. E agora a gente está justamente numa transição onde a gente vai começar a pegar os produtos desse portfólio e outros produtos que a gente está criando também. E estamos, né,
produzindo aqui, registrando na Anvisa e lançando no PDV, nas farmácias. Então, ainda esse ano, você vai conseguir atravessar a rua e ir na farmácia e comprar medicamento. Desde que tenha prescrição também. Com prescrição. Ainda tem que ter. E acredito eu que mais barato, né? Mais rápido, barato. Com toda certeza, mas mais barato. Mais barato. O pilar do acesso sempre foi essencial para a gente, porque a gente via no mercado que às vezes o médico fazia a recomendação, era um tratamento eficaz, só que a pessoa não aguentava pagar. E aí tem um dropout de tratamento. Então, principal dor, tudo que a gente fez na Easy Labs até hoje, toda a estruturação, todo o processo de verticalização que a gente está fazendo, é tudo pensando em ter um produto mais acessível na ponta final. Porque a gente sabe que a gente vai ter um mercado maior e você tem uma aderência maior. Então, e hoje eu falo com muita tranquilidade que a gente é a empresa do Brasil mais bem posicionada para poder ter um produto acessível. Legal. E quando verticalizar, então, aí que vai pau quebrar. Exato, essa é a ideia. Mais margem para dentro, mas no final das contas, revertendo isso em queda de preço para o paciente final. E mais variedade, ou aumento qualidade. De desconto. Deixa eu te perguntar aí, quais que são os médicos que prescrevem, né? Qual tem uma especialidade mais específica? Como é que é? Hoje, qualquer médico de qualquer especialidade pode prescrever. Olha. E o médico ele pode prescrever para aquilo que ele acha que deve. Então, aí a gente tem né, ao mesmo tempo uma oportunidade e um desafio. Né? A gente tem um desafio porque se o médico não tem o conhecimento ou informação correta e prescreve para algo que não dá resultado, você pode ter um tratamento ineficaz. Por outro lado, a gente vai ter um crescimento de mercado muito mais rápido e, ao mesmo tempo, a gente consegue adquirir muita informação de, às vezes, aplicações que a gente não estava mapeando. Verdade. Então, tá sempre na frente ali da inovação. Legal. Eu acredito assim, né? Agora, sim, você facilitando o acesso da galera, deve vir muito curioso, né? Também para consumir, para entender o que é aquele remédio ali. Você acha que vai ter realmente galera tentando dar um jeitinho, mesmo que não tenha um fundamento para o uso, mas só para querer experimentar? Eu acho que pode ter, todo mercado farmacêutico tem um pouco disso, mas aí por isso que a figura do médico Sim. é importante. O médico ele é um filtro ali e um elemento muito importante para poder trazer credibilidade e assertividade. Então, por isso que a gente entende muito essa lógica da Anvisa na regulamentação e a forma como ela fez, entendeu? Dessa maneira você consegue garantir mais a segurança, a eficácia e a seriedade no tratamento. Eu ia perguntar sobre isso mesmo, porque se às vezes a pessoa que é muito do recreativo ali, né, uma pessoa mais inconsequente, vamos chamar assim, né? Sim. Mais tradicional do uso de maconha, no caso, talvez seja até negativo, né? Tipo assim, talvez tenha um desafio ali de quebra de paradigma e essa pessoa, ela atrapalha nessa construção, né? Sim. A gente tenta cada vez mais, né, se posicionar com autoridade, com seriedade, para ter credibilidade e se distanciar desse tipo de posicionamento, né? Eu acho que aventureiros nesse mercado e talvez pessoas que estão querendo ganhar o dinheiro rápido, surfar ali a onda e tudo mais, e não tem um plano consistente de longo prazo, acaba que atrapalha um pouco. Então, faz muito sentido isso que você está falando. Legal. E acho que um ponto importante que você falou foi sobre credibilidade, né? Essa seriedade, essa credibilidade é o que faz a gente ficar mais confiante, né? Vou procurar Easy Lab, procurar um médico responsável, um médico sério também, né? E um ponto interessante aqui, eu acho que o uso, né, da cannabis sativa, que é o nome, né, da planta, né? Ele é ancestral, né? Há milhares de anos aí que já se usava isso. E para várias questões, né? Acho que, na verdade, os usos eram os mesmos que você falou. Ansiolítico, anticonvulsionante, anti-inflamatório e analgésico, né? Eram esses, né? Só que ainda que ali, né? Tem uma planta aqui que eu tô comendo, tá melhorando minha dor de estômago, vai resolver. E acho que até animais já faziam isso já, né? Que o animal ele tem uma questão meio que natural. Já viu o cachorro quando tá com alguma coisa, ele come grama?
É uma coisa meio que um instinto dele de buscar aquilo ali para ter um conforto. E também tem isso com a cannabis. Ô, Léo, isso é muito bacana porque isso tem tudo a ver com os valores da Easy Labs, né? Nosso objetivo é trazer esses saberes ancestrais e envelopar ele com ciência e com tecnologia e com a realidade atual da nossa sociedade, né? De acordo com as regras aí regulatórias. Legal. Então, a gente vê que antes, né, de surgir a indústria farmacêutica, os medicamentos alopáticos, na história da humanidade, sempre houve a cura a partir de substâncias naturais, né? Desde do índio, do pajé na tribo, até o chazinho ali da vovó. Arnica, que se toma... Exatamente. E, né, você ia em farmácias antigamente... Você tinha a manipulação do seu fitoterápico na hora. É o boticário tinha lá, os vidros, exatamente. O farmacêutico fazia ali na hora, de acordo com a sua necessidade, com a sua prescrição e tal. Legal. A indústria farmacêutica, ela fez uma força muito grande para poder mudar um pouco a lógica da prática médica. E voltada muito para o medicamento sintético, né? Esses 100 anos depois se passaram e as pessoas começaram a entender que o medicamento sintético tinha um malefício muito grande. Ninguém quer ficar tomando tarja preta por muito tempo. Às vezes você entra naquilo ali para resolver um problema e tal, mas você quer sair o quanto antes. E agora isso está voltando, entendeu? Um olhar mais... E partindo até da própria sociedade médica. Os médicos, né, mais jovens, os médicos que estão antenados aí, estão todos com um olhar muito mais holístico, muito mais completo, né? Você está tendo um problema no fígado, de onde veio isso? Qual que é a raiz desse problema? O que a gente pode entrar como alternativa para que você tenha uma longevidade maior, né? Uma qualidade de vida maior. Então, isso é muito interessante porque tem a ver tudo com essa história mesmo, né? Legal. De como que era na antiguidade, depois com a vinda da indústria farmacêutica e agora retornando um pouco aí as raízes, né? Legal. Mas com muito mais conhecimento. A evolução, né, do conhecimento, né? As pessoas acham que ela é sempre assim, né? Ou é sempre linear, para cima ou para baixo, né? Mas, na verdade, você vai tentando, melhora um tempo, depois você começa a entender que não foi tão melhor quanto você gostaria, reduz um pouco ali os ganhos, depois vai de novo, né? Então, é uma coisa meio que gradual, né? Então, naquela época que começou, né, da indústria, eu tô falando um achismo bem grande aqui, quando a indústria ficou mais sintética, achou-se que era o melhor caminho, né? Colheu alguns, tiveram frutos ali, depois começaram a aparecer, né, as contraindicações, né, os efeitos colaterais, né? 100 anos depois, a sociedade continuou doente, continuou cada vez mais ansiosa, começou vamos lembrar de antigamente como é que era, vamos começar agora com a tecnologia, né, aplicada, como é que nós vamos resolver daqui para frente, né? Sim, e muito disso também porque você começa a criar um problema de saúde pública. Né? Nos Estados Unidos teve uma crise de opioides sem precedentes. Você falou disso no início, quando que foi? Como é que é essa crise aí? Você já assistiu um seriado que chama Dopesick? Esse seriado é muito, muito interessante, porque ele mostra justamente isso, que aconteceu, né? Eles lançaram medicamentos à base de opioides nos Estados Unidos com uma força muito grande comercial da indústria farmacêutica americana ali, sem saber muito sobre os efeitos colaterais ou até mascarando os efeitos colaterais dos opioides. E é um medicamento que é extremamente, altamente viciante. Então, os médicos prescreviam sem saber e a pessoa ficava viciada mesmo, de ter crises e tal. E os médicos não sabiam tratar isso. Então, você começou a ter um problema gigantesco nesse mercado. Isso aumenta muito o custo da saúde pública, entendeu? E foi um problema grave que ocorreu nos Estados Unidos. A gente tem uns 5 estudos aí que mostram que houve depois até uma migração de 30% a 50% para cannabis.
Entendi. como uma alternativa para sair disso, entendeu? Entendi. Então, esse é um exemplo claro de uso de medicamento sintético, né, muito forte, sem saber os efeitos daquele uso prolongado. E aproveitando esse gancho desse exemplo, a gente sabe que no mundo do negócio, empreendedorismo, toda empresa tem um risco, né, ali mapeado. O que você acha que é o principal risco do negócio de vocês, do mercado de vocês? Essa pergunta é legal. Eu acho assim, primeiro, né, eu acho que quando a gente fala de risco, tem muita gente que acha até hoje em dia, né, que se fala muito mais de empreendedorismo e tal, que correr risco é algo normal no empreendedorismo. Eu acho que o risco, quando ele é mapeado e você está preparado para poder tomar aquele risco com responsabilidade, eu acho que é algo viável e faz parte. Você tomar risco sem saber que o risco existe, sem estar preparado, é tiro no escuro. Então, primeira coisa, a gente, né, quando a gente começou a estruturação do nosso negócio, eu tinha 12 anos de experiência de estruturação de negócios, de M&A, em venture capital, como advogado. E o Guilherme, que é meu sócio, que é sócio fundador, tinha uma baita de uma experiência em operações e no mercado financeiro. Então, essa junção foi muito importante para que a gente conseguisse mapear os riscos muito bem mapeado. E hoje eu te falo que a gente, né, já passou da fase da arrebentação. Já passamos dos principais riscos que estão muito ali, principalmente no início, na parte estrutural, né? A gente conseguiu construir uma indústria praticamente do zero e certificar ela integralmente pela Anvisa, em tempo recorde. Quanto tempo mais ou menos? Cara, foram 10 meses. Eu estou há 2 anos aqui. Que isso, cara. E assim, e tudo, cara, seguindo... O que aconteceu até, né? Eu acho que durante ali a pandemia, muita gente perdeu velocidade e a gente, como indústria farmacêutica, é serviço essencial. A gente conseguiu dar uma acelerada e isso virou nossa vida, né? Já era nossa vida. Então, quando você entra de corpo em alma ali, pensando no negócio 24 horas e tal, você consegue avançar bastante, né? Esse, por exemplo, eu acho que essa é uma vantagem que a gente tem sobre a indústria farmacêutica tradicional. Os caras têm dinheiro pra caramba, são gigantescos, mas a gente fica pensando nisso 24 horas. A estrutura é muito rígida, né? Pra permitir isso tudo. Exatamente. Então, a gente conseguiu passar dessa arrebentação. Hoje eu diria que o principal desafio nosso é trazer conhecimento. Principalmente para a sociedade médica, ajudar a sociedade médica, porque os médicos hoje querem saber. É um assunto que está muito em alta. Então, eles querem saber, mas existe ainda uma falta ali de informação em relação um pouco como que eu prescrevo, como que o paciente adquire, né? Perguntas, assim, básicas, mas que também fazem muito parte do mercado que está surgindo. Massa demais. Só uma dúvida sobre isso, o marketing é liberado, assim, não tem algumas... Restrições? Ou é... Tem várias restrições. Tem várias restrições, né? Inclusive, eu já imaginei aqui esse vídeo, acho que eu tenho que até colocar lá no YouTube, que tem algumas diretrizes, né, para seguir, né? Sim. A questão, né, de medicina e saúde, então vou até analisar isso depois. Assim, falar sobre o assunto é muito tranquilo. Você pode falar sobre a substância, não tem problema nenhum. Você pode falar sobre a indústria e tudo mais. O que você não pode, por exemplo, fazer é publicar uma foto do produto ou fazer marketing em cima da foto do produto, por exemplo.
você não pode fomentar, porque ele é considerado, é como se fosse um medicamento controlado. Entendi. Então, você já viu propaganda do Não. Rivotril? Não. Entendeu? Então, é uma lógica meio que por aí. Mas pelo conhecimento, o nosso marketing é muito direcionado a isso. Entendi. Trazer conhecimento sobre a substância, sobre a aplicação das substâncias, sempre com uma qualidade científica ali muito, muito grande. Isso é permitido. Por exemplo, né, quando a gente tem uma força de vendas hoje que faz a parte de comunicação médica, às vezes, né, presencial, e a única maneira que eles podem falar da substância é com base em estudo científico. Tem que mostrar então, ali. a gente tem, inclusive, no folder nosso, é um recorte de um estudo científico. É tudo tem que ser com base em ciência. Marketing de conteúdo, então tem que ser bem sério esse negócio aí. Orçamento, pode aumentar o orçamento já, isso. Não sei se já tá alto, mas... Ali o blog realmente é exatamente o que você falou, é bem baseado ali, as informações que tem, é bem... É legal mesmo. Do blog deles, né? Do do site, blog sim, dele, sim. isso. Legal. E podcast, então, aí realmente tem que ter, meu. Não, pois é, com certeza. Eu acho que vai ter que ter um reprise depois, não vai? Um próximo episódio daqui a um tempo. Vamos fazer o seguinte, então. Depois vou fazer um marco. Daqui a um ano, como é que evoluiu esse mercado aí? O que mudou da Easy Labs? O que amadureceu nesse negócio? Tenho certeza que vai amadurecer rápido. Bora, mas aí eu acho que vai ter que dobrar o tempo para 2 horas, porque vamos sim, a gente faz coisa pra caralho. Legal. Pra caralho, vamos lá. É liberado. Isabela Não tem já pia tá aqui, olhando não. feio pra mim. Aqui é tranquilo. Cara, muito obrigado pelo seu tempo aí. Sem dúvida, acho que o Breno até falou que você não parava de escrever dúvida, né, cara? Cara, Quando você... foi assim, ó. É. Passou dúvida, rápido. Realmente Passou é muito rápido tempo que a gente demais. gostou muito quando surgiu a oportunidade de conversar com você. A gente já tem interesse nisso e, sem dúvida, acho que muita gente está ouvindo aí também, vai quebrar alguns mitos ou então até mesmo perceber que pode ser que ele se enquadre, né, como possível paciente ou se não, enfim. É válido que o conhecimento, igual você falou, está sendo, né, difundido e com o tempo a gente vai degrau a degrau melhorando a sociedade, né? Mas obrigado demais aí. E fala de novo os arrobas de vocês da Easy Labs, como é que encontra vocês. Você falou do WhatsApp também para comprar, né? Com certeza. Primeiro, obrigado a vocês pelo convite, né? E acho que vocês estão de parabéns também pelo movimento que vocês estão fazendo aí, sensacional, né? E muito bacana a gente se conectar como empresas mineiras aqui, né? Sim. E pessoas que estão à frente aí do empreendedorismo. Qualquer pessoa que tiver dúvidas, quiser conversar mais, saber um pouco mais sobre a nossa atuação, né? Entra lá no @EasyLabs no Instagram, Easy EASE, e no @EasyLabsPharma. E aí é só fazer um contato lá com a gente que a gente direciona, ou no nosso site também tem o WhatsApp ali, canal direto. Show. Pô, cara, obrigado, realmente. Sou suspeito pra falar, mas pra mim foi um dos episódios mais legais aqui, que realmente foi um assunto diferente que... Obrigado, realmente, pela participação. E daqui a um ano tá marcado, hein? Tá marcado? Tá marcado. Bom. Já vou combinar com todo mundo do marketing aí. Combinado, já pode circular o invite aí. Boa. Galera, quem turma. tava até aqui, relembrando, siga a gente nas redes sociais, @GeraisPodcast, @EstiloBNZ, e tem o cupom de desconto lá no nosso site, Gerais Podcast, dá 15% em todas as peças lá. Valeu! Valeu!